Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos conversar mais uma vez sobre o livro de Deuteronômio. Eu queria começar perguntando para você se você já parou para pensar por que Deus nos deu a Bíblia. Será que não seria melhor nós vivermos como lá no tempo de Adão e Eva, ou talvez todos aqueles outros crentes antes de Moisés começar a escrever o Pentateuco? E eles podiam simplesmente adorar a Deus e cultuar. Eles podiam cultuar a Deus, oferecer os sacrifícios, eles não tinham que estudar a Bíblia. Né? Só depois que a Bíblia foi sendo formada é que eles começaram a estudar a Bíblia, e Moisés nos ensina que devemos, estudar os mandamentos de Deus, e o salmista fala lá que devemos meditar dia e noite na palavra de Deus. Então, por que será que Deus nos deu a Bíblia? Será que a gente precisava de alguma coisa para ler? Esse é o objetivo nosso, da nossa conversa hoje. Nós vamos ler um texto de Deuteronômio em que Moisés nos ajuda a entender um pouquinho disso. Esse texto fica, como os irmãos estão vendo, em Deuteronômio 4. O capítulo 4 de Deuteronômio, ele é o clímax e a parte final do primeiro discurso do livro. O primeiro discurso vai dos capítulos 1 até o 4, Então nós estamos finalizando o primeiro discurso de Moisés. Ainda tem muita coisa para a gente estudar em Deuteronômio. E nesse capítulo, então, ele vai fazer uma exortação, um sermão, tentando chegar a algumas conclusões práticas sobre aquilo que já tinha falado nos outros 3 capítulos, e exortando Israel, obviamente, para obedecer às instruções do Senhor. Então, hoje nós vamos começar, nós não vamos ver o capítulo 4 todo, nós vamos começar com a introdução do sermão, que são os primeiros 8 versículos desse texto. E eu vou projetar o texto e vou pedir ao irmão Mateus Almeida que me ajude com a leitura do texto para todos. Pode ser ali, ou como você quiser, ou na sua própria Bíblia. Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízes que eu lhe ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Com os seus próprios olhos vocês viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois o Senhor, seu Deus, eliminou do meio de vocês todos os que seguiram Baal-Peor. Porém, vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus, todos hoje estão vivos. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor, meu Deus, me ordenou para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho. Até aí, então, a palavra do Senhor. Obrigado, Mateus. Esse texto, que eu convido você a deixar aberto aí na sua Bíblia, nós vamos salientar alguns versículos e vamos, então, acompanhando o desenrolar daquilo que Moisés está falando. E esse texto começa com uma expressão bem interessante, Agora, pois, ó Israel. E sempre que você vê essa expressão, agora, pois, ou e agora, você imediatamente vai pensar e vai entender que se está falando alguma coisa que complementa o que foi falado antes. Por isso, ele está falando, e agora? Agora, pois, ó Israel. Então Moisés está, na verdade, apresentando implicações daquilo que ele tinha falado até agora.
E se você lembra, né, do que a gente já estudou nos capítulos 1 a 3, Moisés estava fazendo uma revisão histórica. Ele falou de tudo que tinha acontecido desde que eles tinham saído da montanha do Sinai, da presença de Deus, até aquele momento. E agora, ele quer tirar algumas conclusões, algumas aplicações de toda essa revisão histórica que ele fez. Moisés vai explicar, então, agora, por que o Senhor deu essas instruções, por que o Senhor deu tantos mandamentos lá no Monte Sinai e ao longo do período em que eles estavam convivendo com o Senhor. Qual é o objetivo de todas essas instruções ao povo de Deus? E quando a gente extrapola um pouquinho isso, a gente pode pensar e considerar que essa é uma pergunta que nós fazemos também. Por que o Senhor nos deu tantas instruções? Por que existem tantas leis e mandamentos e estatutos e juízos e, além de todas as histórias e poesias, por que nós temos a Bíblia? Para que serve a Bíblia? Essa é a nossa pergunta, né? Porque Moisés está aqui, então, revisando o passado, aquilo que já tinha acontecido, para agora apontar, né, para o futuro. E por isso ele vai explicar que aquelas instruções recebidas, elas têm um impacto na vida futura de Israel. Por isso que a gente revisa o passado, e a gente considera o que já aconteceu no passado, porque isso sempre traz um impacto para o nosso presente e para o nosso futuro. No caso do povo de Deus, como nós cantamos hoje, o nosso passado é marcado por atos poderosos de Deus, pela graça de Deus. Por isso nós dizemos, graças dou, Senhor, por tudo que Tu fizeste. Porque Deus faz muitas coisas. E porque Deus é gracioso, e porque Deus fez muitas coisas, então a palavra vai nos ensinar também que Deus espera de nós uma reação de obediência. Então, por isso, as instruções dele têm sentido. Deus fez tudo isso por nós. A nossa única reação é sermos gratos, é o adorarmos, é obedecermos a sua palavra, as suas instruções. Então, para que serve a Bíblia? Nós vamos ver rapidamente nesse texto que Moisés aponta aí alguns motivos, algumas razões da utilidade da Bíblia. Em primeiro lugar, ele vai falar lá no primeiro versículo que nós devemos ouvir os estatutos e os juízos de Deus para que vivam. Esse é um tema que percorre a Bíblia toda, é um tema que percorre vários dos livros de maneira bem saliente, né? Porque é o tema que fala que a obediência às instruções divinas produz vida abundante. E é isso que vai se falar lá também no capítulo 32, no versículo 47, quando Moisés afirma que essa palavra não é para vocês coisa vã, pelo contrário, é a sua vida. A palavra de Deus é a nossa vida, ela gera vida. Então a palavra de Deus, ela não apenas é viva e eficaz, como nós vamos aprender lá no Novo Testamento, mas ela gera a vida de Deus em nós. Por isso que ela é importante. E obviamente essa vida abundante, ela só existe na presença do Senhor. Ao obedecer às instruções de Deus, nós aprendemos a viver na presença do Senhor. E o próprio Jesus, o Deus encarnado, ele veio confirmar e revelar isso. Nesse texto bem conhecido lá em João 10:10, ele diz que ele veio, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O nosso Deus quer que nós tenhamos uma vida abundante, uma vida cheia das coisas boas que Ele tem para oferecer. Alguns grupos pregam por aí que o que Deus tem para nos oferecer é prosperidade e saúde. Deus também quer nos oferecer prosperidade e saúde, mas Ele quer nos oferecer coisas muito mais profundas. Ele quer nos oferecer, em primeiro lugar, a comunhão com Ele. E isso vale muito mais do que qualquer riqueza ou saúde que você possa ter. Porque o importante mesmo é viver na presença do Senhor. Deus nos chama para nós vivermos na sua presença. E isso vai nos trazer
satisfação, vai nos trazer a verdadeira felicidade que nós almejamos, a vida abundante. Então nós lemos a Bíblia, nós entendemos as instruções de Deus para que nós possamos viver. E é nisso que o evangelho bíblico difere das outras religiões. Porque nas outras religiões, nós somos exortados a fazer boas ações para poder conseguir acesso às divindades. Você precisa ter uma boa conduta, você precisa ser bonzinho para que a divindade te aceite. E no cristianismo, no evangelho bíblico, nós afirmamos uma coisa revolucionária e completamente contrária. Nós dizemos com Paulo lá em Romanos que Deus nos ama mesmo nós sendo ainda pecadores. Deus nos ama do jeito que nós somos e nos alcança onde nós estamos e nos traz para a sua presença, para a sua graça. E depois que Ele nos traz para a sua presença, por meio da sua graça, e nos lava pelo sangue de Jesus, daí Ele diz então: agora eu tenho algumas instruções para vocês. Porque essas instruções vão nos conduzir no caminho da vida, vão nos levar a continuarmos na presença do Senhor e a sermos transformados pela sua palavra. Então não são instruções que Deus dá, que nós precisamos cumprir antes para poder alcançar um acesso até Ele. Pelo contrário, Deus nos chama para Ele e depois Ele nos dá as suas instruções. Então esse é o evangelho bíblico, e isso nós vemos bem presente lá em Êxodo, capítulo 20, quando o povo todo chega até o Monte Sinai, e Deus fala tanto no capítulo 19, que Ele os trouxe com asas de águia até ali, para declará-los e formá-los como reino de sacerdotes, quanto no capítulo 20, quando Ele começa a falar os 10 mandamentos, Ele primeiro diz: eu sou o Senhor Deus que te tirei do Egito. Primeiro a salvação, primeiro chegar na presença de Deus, depois os mandamentos. Então é importante nós percebermos que o evangelho bíblico ele é diferente das outras religiões. Ele anuncia a graça de Deus. Ele anuncia que essa graça nos leva à comunhão com Deus, e na comunhão com Deus nós aprendemos a obedecer para que possamos viver uma vida abundante. Então, a lei do Senhor não é uma lista de proibições. Infelizmente, às vezes no meio evangélico, muitas pessoas enfatizam mais as proibições do que a vida que flui da comunhão com o Senhor. Nós não somos chamados a não fazer um monte de coisa. Pelo contrário, nós somos chamados a viver na presença de Deus, e aquilo que Ele orienta que não façamos é para o nosso bem. É para que possamos ter vida abundante. Então, na verdade, a lei do Senhor, as instruções que Moisés nos deixa, elas são o caminho para a verdadeira felicidade que nós podemos alcançar. Deus não é, como dizem alguns filósofos da modernidade, um estraga-prazeres, um opressor que quer roubar as nossas liberdades. E alguns por aí estão anunciando que nós precisamos nos livrar de Deus. Porque Deus, Ele fica cerceando, Ele fica limitando, Ele fica nos tolhendo, e você não consegue fazer o que você bem quiser, porque Deus está sempre olhando e castigando. Mas esse não é o Deus bíblico. Porque o nosso Deus, Ele não está ali para ficar nos punindo e nos corrigindo e tentando nos amoldar a sua limitada liberdade. Pelo contrário, a palavra de Deus nos anuncia que quanto mais nós obedecermos às instruções do Senhor, mais nós seremos livres. A verdadeira liberdade está em ter essa comunhão com o Senhor e aprender que os seus caminhos nos levam a uma vida abundante. É o discurso falso e errado das filosofias que têm procurado mostrar que Deus é opressor, que a religião é opressora. E algumas vezes, alguns sistemas religiosos realmente são opressores.
Nós não podemos negar isso. Houve opressão na história da igreja, há opressão em alguns grupos específicos de crentes, né, de evangélicos, de outras expressões do cristianismo, mas não é Deus que está oprimindo. É a interpretação errada daquilo que Deus quer que está gerando essa opressão, esse tolhimento da liberdade. Então na verdade, nós não temos que viver simplesmente preocupados que temos que guardar os mandamentos para poder alcançar Deus e alcançar o acesso a Deus. Porque na verdade pelo contrário, nós guardamos os mandamentos para alcançar a vida abundante. Nós já temos a vida em Deus por meio de Jesus, mas para poder continuar desfrutando dessa vida que Deus quer nos dar, nós precisamos guardar os mandamentos. Em segundo lugar, ali no versículo 2, Moisés fala, né, que nós não devemos acrescentar nada à palavra, nem diminuir nada dela, para podermos guardar corretamente os mandamentos de Deus. A revelação divina não pode ser aumentada nem diminuída. E lá no final do livro de Apocalipse, João fala exatamente isso, né, que ninguém tire nem ponha mais nada, porque nós recebemos a revelação de Deus e ela deve ser lida e preservada com atento cuidado. E muitos estudiosos ainda hoje têm sempre investigado os originais ou as traduções para poder determinar o que realmente vem de Deus ou não vem de Deus. Alguns estudiosos organizaram um grupo que tenta determinar nos evangelhos o que realmente Jesus disse e o que é invenção dos apóstolos. Como se nós tivéssemos essa capacidade de poder discernir quem realmente foi Jesus e o que ele disse. Mas esse grupo ele tem procurado fazer isso e afirmar que várias coisas que estão lá, na verdade, não poderia ter sido Jesus que falou. Por quê? Porque eles se colocaram na posição de juízes da palavra. De pessoas que entendem mais do que a própria palavra e que podem julgar se o que a palavra diz está certo ou está errado. E muitas vezes acabam colocando até o próprio Deus no banco dos réus. O crente não pode ser juiz das Escrituras. Nós não podemos selecionar o que é válido ou não é válido na Bíblia. A Bíblia não tem um menu de seleção, não é como no restaurante que você chega e você pode escolher um prato ou outro prato. A Bíblia não permite que você leia só um pedaço ou só outro pedaço, porque a Bíblia toda é a palavra de Deus e você precisa ter conhecimento da Bíblia toda. Será que você tem lido toda a Bíblia? Ou será que a sua compreensão de Deus e do Evangelho e da vida com Deus é limitada a alguns livros específicos, a alguma parte da Bíblia que você gosta muito de ler? Então nós precisamos nos libertar desse julgamento da própria Bíblia, porque na verdade é a Bíblia que julga cada um de nós. Ao lermos a palavra de Deus, nós temos que nos colocar em submissão àquilo que Deus está declarando e nos ensinando através da sua palavra. Não somos nós que temos que determinar se aquele texto está correto ou não está correto. Nós temos que nos submeter àquilo que está sendo falado como sendo palavra de Deus e orientação de Deus para as nossas vidas. Então, por isso, essa orientação, né, de Moisés, para não acrescentarmos, nem diminuirmos, e lá também no Novo Testamento nós aprendemos, né, acerca dos bereanos, lá em Atos 17, que mesmo tendo diante de si o doutor da igreja, Paulo, o apóstolo, que sabia de tudo, eles conferiam o que Paulo estava pregando nas Escrituras, para ver se estava certo. Nós temos que ter essa atitude, independente de quem você esteja escutando, independente do que esteja sendo falado. Nós temos que conferir com as Escrituras, para que as Escrituras sejam o nosso padrão e elas julguem as nossas vidas. Outro motivo pelo qual Moisés fala que nós devemos acatar as instruções de Deus, ele fala ali no versículo 3 e versículo 4.
Ele cita o episódio de Baal-Peor. Aqui ele não explica o que aconteceu, mas se você quiser, você pode ler lá em Números 25, nos primeiros versículos, o que tinha acontecido. E o povo de Deus acabou se misturando ali com outro povo, e pelo apego emocional dos homens, das mulheres que entraram em relacionamentos, eles acabaram idolatrando, caindo na idolatria. Eles acabaram aceitando os ídolos que aquele povo adorava e se afastando do Senhor. E Deus não gostou, e Deus resolveu punir e enviou uma peste que dizimou milhares de pessoas. Então Moisés está simplesmente lembrando: olha, vocês viram o que aconteceu lá em Baal-Peor, porque Deus eliminou todos os que tinham caído na idolatria. Então houve esse ensino muito claro, desde que eles saíram do Sinai até aquele momento. Deus estava deixando claro que quem desobedece sofre o juízo de Deus e morre, mas quem obedece continua vivo. E pela graça de Deus, Deus não tem atuado assim no meio da igreja, né? Porque senão ia ter muito zumbi por aqui, né? Muita gente morta porque Deus já teria julgado, né? Mas pela graça de Deus, pela misericórdia dele, nós somos continuamente, né, renovados e perdoados, e podemos estar na presença de Deus. Mas naquele momento, Deus estava formando o seu povo e treinando, e o resumo da história de Israel, desde o Monte Sinai até o exílio, é uma continuidade de juízo e graça, né? Porque a coisa vai variando, porque Deus quer ensinar o seu povo a ser obediente para poder alcançar uma vida abundante. E é interessante que esse texto aqui fala, ali no versículo 4, porém vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus, todos hoje estão vivos. E essa expressão, permaneceram fiéis ao Senhor, na verdade, ali no original, é um adjetivo só. Vocês, os agarrados a Deus, vocês, os agarrados ao Senhor, vocês todos hoje estão vivos. Essa é a mesma expressão usada lá em Gênesis 2, 24, quando se fala que o homem deve, né, deixar pai e mãe e se agarrar à sua mulher. É a mesma expressão que Ruth usou quando falou que ela estava agarrada a Noemi, apegada. Nós temos que nos apegar a Deus. Aqueles que estavam apegados, aqueles que estavam agarrados a Deus, eles não caíram na tentação, eles não caíram na idolatria. Então aqui nós aprendemos que nós devemos sim ter prazer na instrução do Senhor e obedecer às suas instruções, para nós evitarmos o juízo e aprendermos a estar perseverantes, agarrados no Senhor. Moisés também fala, depois no próximo versículo, versículo 5, ele diz ali que nós devemos ouvir as instruções de Deus para as cumprirmos. Tanto no versículo 1, quanto no versículo 5, ele repete que nós devemos ouvir essas instruções, e ele tem nos ensinado para que vocês os cumpram. Aonde quer que você esteja, você precisa colocar em prática as instruções de Deus. Parece uma coisa muito óbvia, mas ela precisa ser falada, porque na igreja muitas vezes nós estudamos um monte de doutrinas e um monte de conhecimento, e nós esquecemos de praticar. E nós não temos tempo para praticar, porque a vida é muito corrida. Então você sabe tudo o que você precisa fazer, você só não faz. Daí não funciona. Então existe um princípio que eu aprendi há muito tempo, que fala que é melhor você aprender poucas coisas, aprender bem aprendido e bem praticado. Vale mais você aprender essas poucas coisas e colocar logo em prática, do que você ter 5 palestras no final da semana, ou assistir 10 cultos com várias mensagens e não conseguir colocar nada em prática na sua vida. Porque você vai ter tanta coisa para pensar que você tem que fazer e tem que mudar, que você acaba não fazendo nada. Então, pense sobre isso, reflita que talvez seja melhor
você orar e você buscar do Senhor, Senhor, o que o Senhor está falando para mim hoje? O que eu preciso mudar na minha vida? Qual é a palavra para hoje? Não adianta ficar absorvendo mentalmente, intelectualmente, muitas coisas. Aprenda poucas coisas e coloque em prática. E daí você vai crescer na sua fé. E a Bíblia repete muitas vezes isso. Todos os livros estão lá falando que nós temos que fazer, nós temos que cumprir, nós temos que praticar a palavra de Deus. O relacionamento correto com Deus, os autores do Novo Testamento vão confirmar, significa praticar a sua palavra. Tanto Tiago vai falar daqueles que são apenas ouvintes e não praticantes, quanto Jesus vai falar lá em Mateus 7, separando aqueles que diziam muitas coisas, mas que não faziam. E ele diz, olha, vocês não faziam, vocês não praticavam, vocês só falavam coisas. Né? Porque Deus quer realmente os praticantes da palavra, aqueles que ouvem e praticam a sua palavra. Então reflita também nessa frase que um autor comentou, e diz assim: a única parte da Bíblia que realmente cremos é aquela que praticamos. Será que você pratica toda a Bíblia? Para começar a praticar toda a Bíblia, você tem que ler toda a Bíblia. E daí você tem que ver se você está praticando toda a Bíblia. Senão você é um crente deficiente. Você não sabe o que Deus quer de você por completo. Você sabe só umas partes. E você crê apenas em algumas partes. O seu cristianismo é truncado. Então, reflita sobre isso. E encoraje-se a ler mais a Bíblia para você a praticar, para você cumprir. Mas agora no versículo seguinte, no versículo 6, nós chegamos num ponto muito importante, porque esse versículo 6 fala de um ponto vital para a missão do povo de Deus. Esse é um dos textos missiológicos importantes do Antigo Testamento. Versículo 6 diz que nós devemos guardar e cumprir essas leis, porque isso vai ser a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos. As nações estão sempre olhando, estão sempre observando o que faz o povo de Deus. E vão chegar a algumas conclusões. Se esse povo deve ou não deve ser ouvido, se deve ou não deve ser imitado. Comentei ontem, com jovens aqui, que eu li num livro lá que falou de uma visita que o reverendo Augusto Nicodemos fez na África do Sul, e lá ele descobriu que, por muito tempo, a tribo dos Zulus não queria aceitar o Evangelho, porque ao olhar o comportamento dos filhos dos crentes, eles diziam: nós não queremos que as nossas famílias sejam assim. Porque os nossos filhos são obedientes, são comportados, e têm uma boa moral, e os filhos dos crentes dão um péssimo testemunho. E por isso eles não queriam aceitar o Evangelho, porque eles não queriam que a sua família fosse destruída. Eu não sei quanto tempo isso faz, eu espero que o Evangelho tenha conseguido alcançar e transformar aquela tribo também, aquela cultura, mas com certeza isso fala e mostra como o nosso testemunho fala muito mais alto do que as nossas palavras. O testemunho de vida vai realmente impressionar ou não as pessoas. E é isso que Moisés está falando aqui. Ele está dizendo que a sabedoria, a instrução de Deus é um privilégio para nós, porque gera sabedoria e entendimento, gera uma vida abundante, gera harmonia social. E isso vai trazer renome e glória. Ele fala em outro texto de Deuteronômio. E nós vemos isso na época de Salomão, porque Deus deu sabedoria a ele, e ele, naquele período em que ele foi fiel ao Senhor, o renome dele se espalhou, e vieram pessoas de outras nações para conhecer o rei Salomão e conhecer o Deus que tinha revelado tantas coisas a ele, que lhe dava tanta sabedoria. Esse era o objetivo de Deus para o seu povo. Infelizmente, o próprio Salomão caiu nos últimos anos de sua vida, e os reis depois dele foram cada vez piores, com algumas poucas exceções. Então,
Deus quer realmente trazer as suas instruções para nos gerar uma vida com abundância de sabedoria, de entendimento, de felicidade e até de renome e glória. E essa vida, em obediência, ela proclama para as nações quem Deus é. E isso vai atrair as nações ao Evangelho. Como eu falei, o rei Salomão pifou. Os reis subsequentes também não conseguiram cumprir esse mandato de Deus. E o profeta Isaías, ele anuncia lá no capítulo 2, ele diz: quando vier o Messias vai trazer um reino de paz e justiça, e vai chegar um momento em que todas as nações vão subir o monte em Jerusalém para chegarem até o templo do Senhor e adorarem a Deus, porque eles querem alcançar essa sabedoria, querem alcançar a lei do Senhor. Esse era o objetivo que Deus tinha ao instituir o seu povo e formar um povo que seguisse as suas instruções, para que as nações, vendo isso, se aproximassem dele. Obviamente, Deus já sabia que Israel falharia, tudo fazia parte do seu plano estratégico e dentro da sua vontade soberana, mas a Bíblia expressa, em vários textos, que esse era o desejo de Deus, que Israel fosse o povo de Deus, que vivesse na presença de Deus e que pudesse então ter um testemunho sólido para que as nações viessem conhecer a Deus. É isso, como eu falei lá no texto de Êxodo 19, é isso que Deus quer dizer quando ele fala que chamou Israel para ser um reino de sacerdotes. O reino sacerdotal, porque Israel iria mediar a presença de Deus para todas as outras nações. E esse é o papel que Pedro fala que a igreja tem. Pedro usa esse mesmo texto e ele diz que nós somos reino de sacerdotes. Que a igreja hoje tem essa mesma função de mediar a presença de Deus às nações. Então nós também somos chamados a viver na presença de Deus, a viver em obediência. Porque a obediência é evangelismo. Obedecer é evangelizar. Não quer dizer que você não deva também proclamar as verdades de Deus e falar de Jesus e anunciar o plano de salvação. Mas eu estou dizendo que não adianta nada você fazer tudo isso e a sua vida fala exatamente o contrário. Porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer: mas se é para ser como você, eu não quero. Não é que a sua vida tenha que ser santa e perfeita, porque senão ninguém vai poder falar de Deus. Mas a sua vida deve expressar a verdade básica do Evangelho, que nós somos pecadores, miseráveis, que não amamos corretamente a Deus, mas que pela graça e misericórdia do nosso Senhor, nós fomos chamados à sua presença, lavados pelo sangue de Jesus e habilitados a andar, ainda que tropegamente, na presença do Senhor. É essa a mensagem do Evangelho que você tem que anunciar. Não que a sua vida é perfeita e que você é um crente puro e santo, porque quem convive com você certamente logo vai começar a apontar as suas falhas e os seus defeitos. Mas se você anunciar que você é um pecador, tão pecador quanto todas as outras pessoas que não conhecem o Senhor ainda, mas apenas a diferença é que você é um pecador regenerado, um pecador trazido do lamaçal para o reino da sua luz, do reino do seu Filho. E aí nós somos lavados e somos trabalhados pelo Espírito Santo de Deus, então a sua mensagem vai impactar o mundo ao nosso redor. Outro ponto importante que Moisés fala nesse texto, está lá no versículo 7, chegando já ao final do nosso texto. Nesses últimos 2 versículos, Moisés anuncia aí 2 perguntas retóricas. Ele diz: que grande nação há que tenha deuses como o Senhor? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos como esses, tão justos como esses que a gente tem? Então ele provoca os ouvintes e ele diz: comparem o que vocês têm com o que as outras nações têm. Porque vocês vão perceber que, obviamente, a resposta é: nenhuma nação tem um Deus como nós temos.
Nenhuma nação tem um Deus que seja tão chegado a nós quanto o nosso Senhor. E se você perceber, isso é uma realidade, porque as nações elas não tinham livre acesso aos seus deuses. Eles precisavam de vários sacrifícios e vários rituais para tentar alcançar a presença de Deus. Lembra lá do Elias confrontando os sacerdotes, os profetas de Baal, e como eles tiveram que suar a camisa e se cortar para tentar ver se o Baal se manifestava. Não deu certo, porque eles não tinham um livre acesso. E o Elias só fez uma oração, e Deus respondeu, porque nós temos um Deus diferente. Essa revelação divina, as instruções divinas nos dão acesso à presença de Deus. O Senhor tem prazer em habitar com o seu povo. Ele diz que Ele nos chamou, Ele nos resgatou para habitar conosco. O nome de Jesus é o Deus conosco, o Deus que habita conosco. E esse versículo fala que Deus é um Deus que responde o clamor do seu povo todas as vezes que o invocam. Então o nosso Deus é um Deus presente, é um Deus imanente, é o Deus que está conosco. E se a gente pensar na situação dos povos daquela época, você vai ver que os que adoravam os ídolos, eles viviam em crise. Porque muitas vezes eles sabiam que os deuses estavam irados com eles. E ele pensava, a minha vida está uma confusão, os deuses estão bravos comigo. E certamente alguma coisa que eu fiz, o meu pecado, a minha ofensa, causou essa ira. Eu preciso fazer alguma coisa para resolver isso. Então ele podia pensar isso, ele podia entrar nessa crise, mas ele ficava, na verdade, num desespero. Por quê? Porque os ídolos, a Bíblia nos declara, eles não ouvem nem falam. Então ele não tinha resposta para essas dúvidas. E ele ficava no desespero porque ele perguntava, qual dos deuses está irado comigo? Eu sirvo a tantos deuses. Qual deles está me punindo? Qual pecado eu cometi? Qual foi a minha ofensa? Eu não sei o que eu fiz para desagradar esses deuses. E o que eu posso fazer para aplacar esse Deus? Então as pessoas eram perdidas, elas eram sem informação. Por quê? Porque esses deuses não revelaram nada. Esses deuses não explicaram como é que eles queriam ser servidos. E nós somos diferentes. Nós sabemos como agradar ao Senhor, nós sabemos como pedir perdão quando nós erramos, porque nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia que nos ensina. Deus tomou o primeiro movimento, Ele fez esse movimento, Ele tomou a iniciativa e Ele nos revelou como Ele quer ser adorado, como Ele quer ser acessado, como Ele quer se reconciliar conosco. Deus tomou a iniciativa e se encarnou para nos reconciliar com Ele. E Deus, através de seu Santo Espírito, nos sacode e nos move para que nós saiamos da nossa letargia e nos motivemos a buscá-lo. Então Deus praticamente faz tudo, mas Ele quer que nós persistamos. Ele continua nos motivando e nos provocando à obediência, para que nós possamos nos reconciliar com Ele, para que nós possamos viver uma vida com abundância. Mas observem, porque muitos crentes têm esquecido do privilégio que eles têm. O privilégio de termos a palavra de Deus, o privilégio de termos um acesso livre ao Senhor através de Jesus, através da obra de Jesus e da pessoa de Jesus. E nós temos algo que as outras nações, os outros povos, as outras religiões não têm, que é esse livre acesso à presença de Deus. Finalmente, a última coisa para aprendermos desse texto é que nós também devemos ouvir as instruções de Deus para podermos praticar a justiça de Deus. E lá no último versículo que eu já tinha comentado, Moisés ele pergunta: que outra grande nação tem esses mandamentos, essas instruções que sejam tão justas como as que nós temos? E ele provoca essa pergunta. Alguns estudiosos já fizeram comparações, mas na verdade eles acabam chegando à conclusão de que as instruções dadas por Deus e reveladas no Antigo Testamento, elas são muito mais justas do que as leis dos outros povos. Embora haja algumas partes em comum,
existam partes em comum, mas ainda assim a justiça social estabelecida pelos princípios bíblicos, ela é muito mais abrangente e ela estabelece esse amor aos outros. Porque Deus, a presença de Deus, ela deve se concretizar também horizontalmente. A presença de Deus não é apenas algo que nos leva à oração e à meditação na palavra e a uma relação apenas vertical. Mas a presença de Deus, ela tem que nos afetar no horizontal, no amor ao próximo, na vida em comum. E isso não apenas nós aprendemos no Antigo Testamento, mas nós aprendemos também lá com o apóstolo João. Porque ele falou exatamente isso. Não é possível você dizer que você ama a Deus se você não ama o irmão que está do seu lado. Então nós precisamos amar, não apenas emocionalmente, mas amar no sentido completo da palavra bíblica, amar, servir, estar junto e implementar a justiça de Deus na comunidade onde nós vivemos. E para tudo isso, nós temos a palavra de Deus para nos ensinar e nos orientar nesses objetivos que Moisés está aqui compartilhando conosco. Então, em resumo, para que serve a instrução de Deus? Para que serve a Bíblia? Ela serve para vivermos, para aguardarmos, para evitarmos o juízo, para cumprirmos, para testemunharmos, para nos reconciliarmos com Deus e para praticarmos a justiça de Deus. Eu queria convidar você a meditar nesses pontos, e para isso também eu vou fazer umas perguntinhas mais de aplicação para você refletir e pensar sobre isso. Primeira pergunta difícil: você descreveria a sua vida como uma vida abundante? O que está faltando na sua vida para ela ser abundante? Você foi chamado para viver uma vida abundante na presença de Deus. Então, se isso não está acontecendo, alguma coisa você precisa pensar, né? Alguma coisa você precisa buscar na presença de Deus, porque você não está recebendo tudo aquilo que Deus quer te dar. Deus quer nos dar vida abundante. Então, pense sobre isso. Como já tinha comentado, você lê a Bíblia toda ou você faz uma seleção apenas daquelas partes que você gosta? Muitos crentes hoje gostam de ler apenas o Novo Testamento, porque o Antigo é difícil. Tem muita gente que não lê o Antigo Testamento, mas faz parte da Bíblia. 3/4 da Bíblia estão lá no Antigo Testamento. E não adianta ler só Salmos, né? Tem que ler todos os textos bíblicos, inclusive aqueles difíceis e chatos, né? Porque Deus quer falar conosco também através disso. Então precisamos ler a Bíblia toda. E pensando no texto lá de Tiago, na pergunta de Tiago, você é só um ouvinte da palavra ou você pratica? Deus nos chamou para praticarmos as suas instruções. Então, você tem acumulado muito conhecimento intelectual ou você tem praticado aquilo que você tem aprendido? Aí vem uma pergunta mais difícil. Como é que é o seu testemunho? Outras pessoas buscam a Deus quando eles olham para a sua vida? Quando a sua vida revela a sabedoria, o entendimento que vem do Senhor? E eles dizem: eu quero ser como você, eu quero buscar esse Deus que você serve. Essa é difícil, né? Eles olham para a nossa vida e muitas vezes eles veem os nossos erros. Então nós precisamos nos arrepender, precisamos buscar a presença do Senhor e precisamos constantemente meditar nessa questão de que o nosso testemunho tem que ser impactante. A nossa vida tem que ser de obediência para que as nações venham a ouvir as instruções do Senhor e venham a buscar o nosso Deus. E com relação a isso que estávamos comentando agora, como é que são também as suas relações sociais, o seu amor ao próximo? Ela é marcado pela essa justiça de Deus, a justiça que estabelece o shalom de Deus, a paz de Deus. Ou você é apenas uma pessoa que se relaciona verticalmente e acha que está certo em você ter apenas uma relação
sozinho com Deus? Né? Então, pense aí nessas perguntas, pense no texto que meditamos hoje e assim vamos ser impactados por essa palavra de Deus para hoje. Amém?